Olá pessoal, eu sou o professor Mário Lima, do canal Intermate, trazendo para vocês mais uma questão, mais um vídeo sobre uma questão, uma análise combinatória, uma questão interessante, tá? Bem interessante a questão. Ele fala o seguinte: são dados N pontos distintos no plano. Quer dizer, você tem N pontos, um diferente do outro, tá? No plano. Ele pede para você calcular o número de retas que passam por dois quaisquer desses pontos. Sabendo que, na verdade, são dois problemas. Letra A. Não há três pontos colineares. Colineares significam o quê? Na mesma reta, no mesmo segmento de reta. Tá certo? Bom, então repara o seguinte. Para que eu tenha uma reta, eu preciso ter dois pontos distintos. Perfeito? Por dois pontos passa uma e somente uma reta. Então veja o seguinte, que quando eu faço a reta que passa por A e B, é a mesma reta que passa por B e por quem? E por A. Tá? Então a ordem não está influenciando aí. Tanto faz eu pegar a reta que passa por A e B, como pegar a que passa por B e A. Estou pegando a mesma reta. Então é um problema de combinação. Certo? E eu preciso escolher o quê? Dois pontos. Eu tenho que ter dois pontos. Dentre quantos? Bom, são N pontos distintos. Na letra A, ele fala, não há três pontos colineares. Então, se não há três pontos colineares, quer dizer que não tem três pontos na mesma o quê? No mesmo segmento de reta. Então, dentre os N pontos, eu tenho que escolher dois, onde a ordem não influencia. Então, você tem um problema de combinação. Combinação de N, dos N pontos, tomados 2 a 2. Olha, isso pode ser feito por arranjo. É o arranjo de N 2 a 2, dividido por fatorial de 2, sobre 2 fatorial. Arranjo de N 2 a 2, isso é o mesmo que N que multiplica N menos 1. Começo no N, como são dois fatores, vou diminuindo uma unidade. Então, N que multiplica N menos 1 sobre quem? Fatorial de 2 é 2. Então, está aí a resposta da letra A. Mário, eu poderia aplicar a fórmula de combinação? Sim. Você poderia fazer o fatorial de N sobre N menos 2 fatorial, que multiplica 2 fatorial. A fórmula clássica da combinação. Vai dar a mesma coisa. Tá certo? Uma outra forma, outra maneira de pensar o problema seria você pensar através do princípio multiplicativo. Para que eu trace uma reta, eu preciso ter dois pontos. Certo? Quantas opções eu tenho para a escolha do primeiro ponto? Eu tenho N. N possibilidades de escolha para o primeiro ponto. Aí seria uma outra forma de fazer, sem usar a combinação, usando o princípio multiplicativo. Então, para a escolha do segundo ponto, eu vou ter N menos 1. Logo, pelo princípio multiplicativo, eu vou ter N que multiplica N menos 1. Mas aí você tem que perceber o seguinte, que você está contando esses pontos duas vezes, né? Essas retas estão sendo contadas duas vezes. Você conta a reta B e está contando a reta que passa por B e A. Então, no total, eu divido por 2. Eu só tenho metade. Então, está aí a resposta por um outro caminho, né? Por um outro raciocínio, pelo princípio multiplicativo.
Agora vamos para cá, para o item B. Não há 3 pontos colineares, exceto K pontos. Opa, pera aí. Que pertence a um segmento de reta. Então você tem K pontos que estão sobre o mesmo segmento de reta. K pontos que são colineares. Olha, então o que a gente vai fazer? Vamos fazer o total, combinação de N 2 a 2, que por sinal já está feito no item A. Agora, daqui, desses K pontos, né, quantas retas eu vou poder traçar? Combinação de K, 2 a 2. Mas como esses pontos, eles são colineares, quer dizer, eles estão no mesmo segmento de reta, eles estão inclusos aqui indevidamente. Eles não servem. Por quê? Porque estão no mesmo segmento. Então eu vou tirar eles. Né? Então seria a combinação de N 2 a 2 menos a combinação de K 2 a 2. Certo? Muito bem. Só que quando eu faço isso, né, o que acontece? Eu deixei de contar uma reta. Tá? Qual foi a reta que eu deixei de contar? A reta que contém esses K pontos. Que embora eles estejam no mesmo segmento de reta, eles determinam uma reta. Então aqui eu vou ter que fazer o quê? Adicionar uma unidade. Tá? Então a resposta seria combinação de N 2 a 2 menos combinação de K 2 a 2 mais 1. Então isso vai ficar, né? Vai dar um negócio meio estranho. N que multiplica N menos 1 sobre 2. Isso vou ter que descontar essas K, né? Então K que multiplica K menos 1 sobre 2. Mas aí eu tirei todas. Eu tenho que colocar mais uma unidade. Essa unidade é aquela reta que tem o quê? Os K pontos. Tá legal? Então a resposta poderia ficar indicada assim. Tá? Gente, deixa lá suas críticas, sugestões, comentários. Um abraço, até o próximo vídeo.